Olha só, gente, voltando aqui no nosso segundo bloco com essa atriz maravilhosa e também bailarina, Simone Centurioni, que é super parceira da Gotcha também, na verdade. Elas estão sempre junto, fazendo várias atividades. Simone, conta um pouquinho pra gente, então, sobre a sua história. Quando você começou na dança? Se foi desde pequenininho ou se despertou mais tarde? Como que foi? Bom, eu comecei assim pequenininha, né, como cantora, assim, eu comecei a cantar pequena, quando comecei a ver, minha mãe tinha muitos discos, assim, eu comecei a escutar muitas coisas, tinha muitas coisas da Motown, né, então sempre escutei muitas coisas da Motown, ficava muito vidrada naquilo, aí comecei com música, cantando, ouvindo aquelas coisas. E eu não sabia nem o que cantava, né? Aí eu comecei no colégio, as meninas falando assim, nossa, uma vez estava cantando no banheiro, veio uma coleguinha, ficou olhando pra mim assim, aquelas coisas de criança, né? Sim. Aí quando eu abri assim, o banheiro, ela falou assim, nossa, você canta? Eu falei assim, eu estava cantando Fame, porque eu sempre fui uma criança dramática. Aí ela falou, você canta, aí espalhou pro colégio inteiro que eu cantava. Aí eu virei a cantora do colégio, aí ficou aquela coisa maluca. Aí comecei a partir daí a descobrir essa coisa artística, né? Aí virei a cantora do colégio, aí ficou aquela coisa das artes, aí fui para aquela... Eu estudei em escola de freira, aí todo evento que tinha de artístico, eles me colocavam para fazer isso. Sim. E aí fui descobrindo, assim, para não... né? Para resumir, eu fui descobrindo essa coisa artística, aí fui me envolvendo nessa coisa mais do canto, aí fui descobrindo, as pessoas adoravam, né? Eu sempre fui cantando mais esse estilo de música. Meu estilo de música sempre foi baseado mais nessa coisa mais do gospel, do negro americano, pela influência que eu tive em casa desses discos da minha mãe. Meus pais se separaram muito cedo, então eu ia para casa do meu pai também era muito musical, mas era uma outra estilo de música mais MPB, então foi essa junção. E aí eu comecei a ir para lá do teatro. Aí comecei a fazer foi uma outra coisa. Artes, né? O teatro também era muito expressivo, era não sei o quê. Comecei a fazer também dança, né, junto dessa coisa do teatro. Aí entrei pra dança. Na época do Fame tinha aquela coisa do flash dance. Eu falei, meu Deus, eu quero ser aquela mulher que dança, né? Aí fiquei fascinada com a dança, com o teatro e resolvi fazer a dança, que também foi uma paixão enlouquecida. Só que, assim, a coisa de ser cantora e ser atriz foi uma coisa mais intensa na minha vida, né? A dança não foi uma coisa que eu fui profissional, não foi uma coisa que foi mais profissionalizante. Foi uma coisa que eu fiz, porém não foi uma coisa assim que eu posso falar assim, eu sou uma bailarina. Mas ela foi compondo todos os seus personagens, foi compondo, né? Porque quando você vai para a coisa teatral, você precisa trabalhar o corpo. E como cantora, como artista, você é obrigada a ter essa composição. Sim. Porque você precisa de tudo até para ser sua cantora. Todos os recursos, sim. Você precisa se expressar. Você só não expressa só com a voz. Você, quando se expressa com um fio de cabelo. Né? Você pode estar parada, sem fazer um movimento. É uma expressão. Uma vez eu vi você Posse cantando uma música, essa mulher ficou a música inteira assim, foi a coisa mais linda que eu vi na minha vida. Ela cantou, no final da música ela fez uma coisa, cara, eu tô falando, olha aqui, sim. Eu fiquei, foi a coisa mais linda da minha vida e tudo tinha uma expressão, um movimento naquele silêncio. E foi a coisa mais linda que eu vi na minha vida. Ai, que lindo. Então, tudo tem um movimento, mesmo que não tenha. Então, você precisa do corpo para tudo. E a dança tá também na pausa. Sim, sem entende? dúvida. Então, a dança, ela faz parte, o corpo, a musculatura, você tem que estar preparado para tudo. O ritmo, o coração, a respiração, Isso. Tudo tem ritmo, né? Tudo. A nossa vida tem ritmo. Tudo. Então, eu me preparei, né? Infelizmente, eu acho que eu sempre senti falta assim, de ter uma escola que abrangesse tudo. Sim, sempre. Assim, porque eu lembro que sempre tinha, ou você ia para a escola de dança, aí você tinha que procurar uma escola de dança. Ainda é muito segmentado, né? Sempre foi, você nunca teve uma coisa que E aí, quando chega no musical, aí o artista tem que estar preparado. Tem que estar preparado, meu filho. Você tem que ter feito a escola de dança, a escola de música, a escola não sei o que, a escola não sei o que, tem que estar todo preparado. De todas as coisas. E os seus últimos musicais? Bom, o último, Bibi? O último musical que eu fiz foi com o Bibi, foi com o God, a gente fez juntas. Sim.
Eu fiz a mãe da bebê, a Aida Esquerdo, que foi uma mulher excepcional, uma mulher que eu tenho gratidão enorme de ter feito, uma mulher que foi à frente do tempo dela, uma mulher que eu tenho, assim, uma honra gigante de ter feito. Foi um papel que foi, não foi tão grande, infelizmente não pôde ter sido esmiuçado, porque a peça era sobre Bibi Ferreira. Sim. Mas foi uma mulher que me ensinou tanta coisa, foi incrível, sabe? E corporalmente também, já que a gente está falando dessa coisa do corpo da dança, ela é uma bailarina, né? A mãe dela? A mãe da bebê era uma bailarina de revista. Olha só. Na época. E na peça eu não mostro isso mais, não mostro mais a mãe da bebê como sendo uma mãe à frente do tempo, ensinando a bebê, botando a bebê para estudar, e eu tinha que usar o corpo, a força, ensinando a bebê. E foi uma peça muito bonita para mim, esse último trabalho que eu fiz também Vamp, né? Sim. Com Neila Torraca, a Cláudia Hanna, maravilhosa, são pessoas generosíssimas, né? Eu fiz A Mulher do Jonas, fiz também, estava preparada para fazer a Madrácula, Penn Taylor, que era um dos personagens também incríveis. Trabalhei também com Moacir Góes, na peça A Falecida, né, junto com a Bianca Rinaldi e o Leão Góes também, que é o irmão do Moacir Góes. Fiz Como Eliminar Seu Chefe, que também eu fiz com a Gotti, que foi um personagem maravilhoso, que eu fiz a Júlia, que era uma personagem mais contida, eu também tinha que trabalhar o corpo, que era um personagem mais contido, então trabalhava muito a rigidez, né, que era uma mulher que era muito reprimida pelo marido, então era aquela coisa assim, posso tomar um café, eu posso bater a máquina, eu posso... então era aquela coisa mais assim, travada, e que ao longo da peça a gente ia mais relaxando até que ela se soltava e se libertava para a vida, né? E tudo isso um trabalho de corpo. Exatamente, exaustivo, né? Exaustivo. Porque não só no palco, mas o preparo antes. E como é essa tensão muscular? Como que você carrega isso depois para o seu dia a dia? Ela fica? Esse personagem fica? Então, André, ela fica. Porque assim, quando a gente prepara esse personagem, quando a gente trabalha isso, eu trabalho um perfil psicológico dessa personagem, né? Um perfil psicológico, e eu levo ele também para o corpo, para a musculatura, para como ele vai andar, para como ele vai se posicionar, como ele vai sentar, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou totalmente, eu ando de tênis, eu não sei andar muito de sapato alto, tenho uma dificuldade de subir de escada de sapato alto. Sabe aquelas pessoas que descem de escadas assim, nem olham pro chão? Eu tenho muita dificuldade. Então, quer dizer, como é que eu vou fazer uma mulher dessa que não tem problemas? Eu tenho que saber. Sim. Isso tudo, a minha musculatura toda tem que estar preparada para descer uma escada assim, ó, cantando lindamente. Sim. Então, eu levo isso para o palco, e quando eu saio do palco eu também eu levo para casa. Sim. Então, a gente é um processo. Quando você pega um personagem mais duro, mais rígido, mais tenso, essa musculatura também fica, né? Exatamente, ela fica. Isso, né, é um problema, como a gente estava falando um pouquinho antes, é um problema porque a gente tem que saber como fazer para... E desconstruindo, né? E desligar um do outro. Desligar um do outro. Quando você sai do teatro, né? Isso é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade. Porque em 3 meses que a gente faz a peça, é 3 meses que você fica com a energia daquele personagem, que não é um fardo. É um aprendizado que você tem. Sim. Por mais que o personagem seja um personagem denso, que você carrega um peso, ele te ensina muitas coisas. Todos os personagens são uma bênção. Sim. Porque eles são uma bênção. Mas às vezes você precisa soltar ele no teatro para que você possa vir para casa. Eu tenho uma dificuldade de soltar eles, então eu fico 3 meses com ele dentro de mim, e às vezes quando a gente chega em casa, às vezes você mistura um pouco os seus relacionamentos afetivos, aqueles que você tem mais intimidade, né? Às vezes você tem aquela trava, e às vezes as pessoas que estão com você têm que também estar junto com você, trabalhar junto com você, para que elas tenham paciência. Sim. E nem sempre as pessoas são artistas, às vezes você é casado com uma pessoa que foi de outra engenheiro, área, né? Tal. Sim. É difícil conseguir conciliar. É complicado. E no caso das pacientes, elas têm fibromialgia, então elas têm dores constantes o tempo inteiro. E nem sempre a família consegue entender e encaixar. Então, até para uma artista que fica um tempo no personagem,
já é difícil para a família. Imagina essas pacientes que vivem esse personagem da fibromialgia o tempo inteiro, que não tem essa possibilidade de ir tirando. E é isso que a gente vem ensinando. Então, assim, como elas vão usando e tirando essas máscaras. O que o artista é muito disso, né? Ele tem a possibilidade de criar personagens e ele coloca máscaras e tira máscaras. Aí muita gente por aí fala assim, mas não é bom usar máscaras. Mas a gente precisa se defender também, né? Então, em alguns momentos, a gente precisa usar certas máscaras, mas saber pôr e saber tirar. Exatamente. Né? Então, assim, o artista, ele tem, né, isso que você falou, um presente, de poder aprender com os erros dos outros. Ou crescer com outras virtudes de outros personagens, né? E eu acho que no dia a dia, eu acho que a gente precisava usar mais isso, né? Por isso que a beleza de ser um artista, da gente poder se dar a oportunidade de aprender e ter personagens, e não ter medo de errar, não é verdade? Eu acho que não é só do artista, acho que todos nós temos essa capacidade. É verdade. Entende? A gente pode aprender com tudo e botar essas máscaras, tirar, aprender com o outro e não ter essa culpa. E aprender com essas coisas e não se culpar. E se ajudar. Sim, uma ajuda mútua, né? Exatamente, não se culpar, se olhar um pouco de fora, meditar, sabe, não se martirizar. Né, ter essa consciência de que a gente está buscando acertar. Está todo mundo nessa busca de autoconhecimento. Então, não é que tem um caminho certo, único para todos. Cada um tem, né, a sua evolução e cada um vai crescendo e de acordo com o seu processo, né? Exatamente, cada processo é um. Na fibro, elas têm muito essa questão de culpa, porque elas fazem tudo pelos outros e não fazem por elas. E elas acumulam toda essa tensão, essa rigidez. Então a gente vai ensinando elas deixarem esses fardos, sabe? Elas irem tirando essa culpa, essa preocupação excessiva, esse excesso de controle, de preocupação, que tudo isso vai gerando essas tensões, né? Então, André, essa coisa que a gente estava falando, né? Que as pessoas, olhando as outras, elas ficam mais cansadas, carregadas e tal. Porque, assim, eu acho que todo mundo que é muito bom, que é muito preocupado com o outro, fica muito cansado, muito carregado. Mas eu acho muito importante a gente pensar também que a gente que é preocupado muito em dar amor para o outro, e preocupado em carregar o outro, a gente precisa entender que nós também precisamos de ser amados. É verdade. Porque se a máxima de tudo, né? Isso, porque se a gente não se carregar, não se abastecer, parece uma frase clichê, né? Aquela coisa que mas é muito importante. Se a gente pensar, é real. A gente precisa se preocupar também em se abastecer, se amar, se sentir amado, para que a gente possa também estar preenchendo e abastecendo as pessoas que a gente ama e aquilo que a gente está olhando. Eu falo para elas que primeiro elas têm que se amar, se cuidar, porque se elas estiverem bem, elas vão poder fazer o bem para muitas outras pessoas que vão além daquelas que ela está acostumada, né? E outra coisa, como é que eu vou ser amada? Eu vou precisar de alguém? Não, às vezes não. Às vezes só o fato da gente meditar, olhar o que eu preciso, só o fato de você estar com você mesma, se sentir bem com você, ou procurar alguma coisa que te faça bem. Eu não sei, também estou buscando. A gente precisa, é uma busca única, entende? Não existe uma fórmula. Cada uma está num processo, cada uma vai se adequar. Tem gente que prefere fazer algum determinado tipo de exercício. Eu sou da dança, então eu gosto da dança, então eu incentivo a dança. Mas outras pessoas gostam de musculação, gostam de pilates. São pequenas coisas, às vezes é nada, é olhar, às vezes é nada. Grama, às vezes é olhar a folha balançar que me dá um... Às vezes é que eu gosto, pegar o carro, quando a gente veio pra cá, eu falei assim, cara, como eu gosto de pegar o carro e olhar aquelas montanhas, que aqueles capins, né? Balançando, aquelas vaquinhas assim, pequenininhas assim, comendo capim, ai que delícia, aquilo me dá um... Curtir o momento, né? Aquilo me dá uma paz interna, assim, me dá uma vontade de ficar, ai que vontade de estar ali em cima daquele morro, sentada, cara, me dá uma paz, aquilo me dá É que nem, agora eu não moro aqui no litoral, era de São Paulo. São Paulo tinha toda aquela agitação, aí a gente ia pra praia, naquela agitação, naquela bagunça, pra se acalmar. Aí hoje eu moro na praia, eu não preciso ir até a praia, só de passar de carro e olhar aquele mar, já tranquiliza, né? Então é aproveitar esses pequenos momentos, um sorriso de uma criança. Às vezes pra mim não é, às vezes pra mim, ai não, isso me estressa olhar uma praia. Sim. Mas pra você não. Pra outra pessoa não. Então exatamente. Tem que buscar o que é.
que é pra você. Às vezes eu não preciso do outro, mas quem é que vai me amar? Não, a gente não. Aí é o erro, você colocar o seu abastecimento em alguém. Exatamente. Esse é o maior perigo. O abastecimento está onde Sem você pode se É o que abastecer. você faz pra você, né? Não É. depender do outro. É uma busca difícil, também estou buscando. E que recadinho que você gostaria, Simone, de dar para as pacientes com fibromialgia, com dor crônica? Uma frase que você pudesse deixar para elas, assim, que você acha que, de tudo que a gente conversou hoje, falando de terapia, das artes, do palco, o que você acha que para elas hoje, para a gente fechar a nossa entrevista de hoje? Eu acho, gente, que assim, o amor que a gente tem pela gente é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Porque se a gente se amar com verdade, quando a gente se ama de verdade, com um amor verdadeiro, não um amor prepotente, soberbo, sabe? E meditar, olhar para as coisas da vida simples e ver a verdade das coisas de uma forma bonita. Eu acho que já é um caminho, assim, primordial para você achar o resto, assim, sabe? Eu acho que as coisas simples da vida são as coisas principais, assim, a gente não precisa... as coisas são simples, a gente não precisa... sabe? Estressar com tudo, né? Querer se controlar tudo. Se olhar um pouco de fora e com verdades, sem querer se justificar, se dar a razão. Olhar um filme, quando a gente olha um filme, neutra, olhar um filme. Poxa, esse personagem, sem julgamentos também, porque julgamentos também não vale Também, a pena, sabe? quem tá certo, quem tá errado. Cada um tem um olhar, um ponto de vista naquela situação, Ser mais criança, sabe? Vamos ser mais criança. Eu acho que ser criança é o caminho. Tá parecendo muito zen, né, gente? Mas assim, eu também sou cheia de problemas, mas assim, eu acho que é o que eu falaria. É que é uma linha tênue, né? Então, assim, a gente sobe um pouquinho, a gente desce um pouquinho, isso é a vida, né? O problema é quando a gente cai demais ou quando a gente sobe demais. É, o caminho do meio, ninguém é ali, santo, ninguém é... Mas assim, eu acho que a gente deve buscar isso, se amar com sabedoria, ser mais criança, ser mais leve, sabe? Ser menos julgador, ser menos apontador, ser menos, sabe? Ser mais... tentar ter mais pureza nas coisas, mais leve. Vamos buscar mais leveza agora. Ai, Simone. Relaxar. Muito obrigada. Obrigada Gostei a você, muito. Andréia. Fico muito agradecida, muito honrada de estar aqui conversando com você. Você é uma pessoa muito especial, uma energia muito boa. Ai, eu tenho vontade de chorar, gente. Eu tô emocionada. Dá um abraço. Vamos chamar a Gotti aqui? Vamos, minha irmã. Gotti é minha irmã, meu amor, minha amiga, minha melhor amiga. Minha parceira de vida, vem, minha amiga. Não vivo mais sem. Gotti vem aqui no nosso meio, aqui junto com a gente. Fazer uma foto e dar um tchau pro pessoal. Fala, gente, muito obrigada por ter acompanhado aqui a gente. Logo, logo vem mais coisas. Vou deixar aqui o link também das meninas, da Gotti, da Simone, para vocês irem acompanhar esse trabalho maravilhoso que elas vêm fazendo. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Gostaram? Foi ótimo. Ai, obrigada.